O tema da reforma íntima nos leva a refletir profundamente sobre a busca por nossa transformação espiritual. Frequentemente nos perguntamos: por que não há espíritos puros fazendo palestras no movimento espírita? Não seria mais simples se um anjo estivesse aqui, nos guiando e ensinando sobre esse processo? Entretanto, há uma razão muito clara para isso. Se os anjos assumissem a responsabilidade pelas tarefas que nos cabem, não haveria espaço para nossa própria evolução. Eles preencheriam todas as frentes de trabalho, e nós, espíritos ainda em desenvolvimento, perderíamos a oportunidade de crescimento. O processo de reforma íntima é nosso dever, nossa chance de aprender e nos melhorar. É por isso que quem compartilha esses ensinamentos ainda está no processo, assim como todos nós. A reforma íntima não exige que sejamos perfeitos antes de começarmos a agir. Imagine um avião que já decolou e, no meio do voo, necessita de reparos. É assim que a vida funciona. Não podemos parar nossas atividades, nossos compromissos e responsabilidades, para focar exclusivamente em nos aperfeiçoar. A vida segue em movimento, e é nesse fluxo que devemos trabalhar nossa transformação. Deus não espera que sejamos perfeitos para desempenharmos nossos deveres. Ele sabe que é através da prática do bem e do cumprimento de nossas responsabilidades que nos tornamos melhores. A encarnação que vivemos é um meio de aperfeiçoamento, e precisamos abraçar esse processo com consciência e serenidade. O segredo da reforma íntima não é esperar para estar pronto. Ao contrário, é começar a trabalhar e confiar que, à medida que agimos, o próprio trabalho espiritual vai moldando nosso espírito. Cada dia de esforço, cada ato de caridade e dedicação à causa do bem, transforma-nos, ainda que de forma sutil. Essa é a lição que Jesus nos deixou. Ao nascer numa manjedoura humilde, Jesus nos ensinou que não importa de onde viemos ou quantas imperfeições ainda carregamos. O importante é o caminho que escolhemos percorrer. Somos espíritos imortais, destinados à felicidade e à pureza, e a reforma íntima é o meio pelo qual caminhamos em direção a esse destino. Mesmo que nosso ponto de partida seja imperfeito, o importante é dar o primeiro passo. Não é necessário esperar para ser melhor antes de agir. É ao agir que nos tornamos melhores. Essa é a verdadeira essência da reforma íntima. Transformação constante, guiada pelo trabalho e pela fé. Jesus poderia ter escolhido espíritos puros para acompanhá-lo em sua missão na terra, mas escolheu o homem simples, como Pedro. E por que ele fez isso? Porque sabia que a convivência entre imperfeitos oferece as maiores oportunidades de aprendizado e crescimento. Se estivéssemos cercados por seres perfeitos, seria difícil nos identificar com eles. A convivência humana é repleta de erros e acertos, e é nesse ambiente que nos aprimoramos. Assim, o segredo da reforma íntima é iniciar o processo agora, com paciência e paz no coração. A evolução espiritual é um caminho contínuo, e não devemos transformar esse processo em uma batalha constante. A vida deve ser vivida com serenidade, aproveitando cada oportunidade de crescimento, porque estamos sempre em progresso, sempre em transformação. A reforma íntima não pode ser adiada, e não há como esperar por perfeição antes de começar. O conceito é simples. A vida é como reformar uma casa enquanto ainda estamos morando nela. Não há como parar o cotidiano para ajustar todos os detalhes, pois o processo de transformação acontece enquanto continuamos vivendo, trabalhando e nos relacionando com o mundo ao nosso redor. Essa é uma das lições mais importantes do Evangelho. Deus não espera que sejamos perfeitos antes de cumprir nossos deveres. Pelo contrário, é através do cumprimento desses deveres que nos aproximamos da perfeição. Nossa encarnação é o meio pelo qual realizamos o aperfeiçoamento espiritual, e é fundamental ter plena consciência disso. Se alguém espera ser melhor para então começar a trabalhar, pode se decepcionar. A verdade é que, à medida que nos dedicamos às nossas tarefas espirituais e materiais, esse trabalho vai nos transformando. O ato de servir ao próximo, de colocar-se em ação, age como um processo de autoeducação. Muitas vezes, sem perceber,
A cada dia de trabalho na seara do Cristo, nos tornamos espíritos mais evoluídos. Por isso, Jesus, ao nascer numa simples manjedoura e escolher a humilde aldeia de Belém, nos deu uma lição grandiosa. Ele nos mostrou que não importa de onde viemos ou em que estado de imperfeição nos encontramos. O ponto de partida não define o ponto de chegada. Todos somos espíritos imortais, criados para a felicidade e a pureza. E a nossa caminhada para a purificação começa onde estamos, com as ferramentas que temos à disposição. O verdadeiro segredo da reforma íntima é esse: mesmo que o início seja humilde ou imperfeito, o importante é começar. Como Jesus demonstrou, o importante não é o ponto de partida, mas o esforço em progredir. Somos destinados à pureza e à bem-aventurança espiritual, e esse destino se cumpre através de pequenas realizações diárias. Agora, imaginemos se Jesus tivesse escolhido 12 espíritos puros para serem seus apóstolos. Como teria sido essa jornada? Provavelmente, seriam trabalhos sem dificuldades, sem falhas e sem problemas. Mas, será que nos identificaríamos com essa equipe de anjos? Teríamos como aprender com eles, que já teriam superado todas as imperfeições? A resposta é não. O trabalho do Cristo seria impecável, mas distante de nossa realidade. Não haveria identificação, nem aprendizado. Por isso, Jesus, em sua sabedoria, escolheu homens simples e imperfeitos para segui-lo, como Pedro, que, muitas vezes, duvidou, falhou e se precipitou. Pedro, um homem com falhas humanas como nós, foi escolhido para liderar os apóstolos, não por ser perfeito, mas porque o trabalho com Cristo seria o meio de sua transformação. A convivência com seres imperfeitos é essencial para o nosso crescimento. Na verdade, seria difícil conviver com alguém perfeito, pois essa pessoa estaria sempre nos lembrando de nossas falhas e nos fazendo sentir inferiores. O gostoso da convivência é a troca, o aprendizado mútuo. Todos nós temos nossos momentos de erro, e isso é natural. É por isso que é importante realizar a reforma íntima num clima de paz, aceitando que somos imperfeitos e que a evolução espiritual é uma jornada longa. Se encararmos o processo de aprimoramento espiritual como uma batalha interna, sempre nos cobrando por perfeição, o caminho se tornará pesado e frustrante. A evolução espiritual, portanto, é um processo de aceitação e progresso constante. O único ser perfeito é Deus. Os espíritos, por sua vez, estão sempre se aperfeiçoando, sempre aprendendo, e isso inclui todos nós. A reforma íntima acontece de forma gradual, e o importante é continuar, avançando, mesmo que os passos sejam pequenos. Um dos pontos fundamentais da reforma íntima é a capacidade de reconhecer nossas próprias imperfeições. Sem esse reconhecimento, não há como melhorar. A cegueira diante das próprias falhas é um grande obstáculo no caminho da evolução. Assim como Pedro, que, mesmo caminhando ao lado de Jesus, teve seus momentos de dúvida e negação, precisamos aprender a enxergar nossos defeitos com clareza. Só podemos melhorar aquilo que reconhecemos como falho. A honestidade com nós mesmos é o primeiro passo na jornada da reforma íntima. Não adianta tentar esconder ou minimizar nossos defeitos. A verdadeira transformação começa quando olhamos para dentro de nós mesmos e aceitamos nossas limitações, com a certeza de que, com o tempo e o esforço, podemos superá-las. É importante lembrar que Deus não nos ama menos por sermos imperfeitos. O amor de Deus é incondicional. Assim como uma mãe ama seu filho, independentemente das falhas dele, Deus nos ama como somos. O amor divino não espera que sejamos perfeitos para nos acolher. Ele nos ama em cada etapa do nosso caminho, e é esse amor que nos dá a força para seguir em frente. Outro segredo essencial da reforma íntima é aprender a florescer onde Deus nos colocou. Muitas vezes, esperamos que as circunstâncias ideais apareçam para então começarmos a nos dedicar à nossa própria transformação. No entanto, o verdadeiro progresso acontece no presente, nas condições que temos agora. Deus nos coloca em situações específicas para que possamos aprender e evoluir.
Não é preciso esperar por um jardim perfeito para florescer. A oportunidade de crescimento está sempre presente, mesmo nas condições mais desafiadoras. Cada um de nós tem um papel a desempenhar onde está, e é através desse papel que realizamos nossa reforma íntima. Florescer onde fomos plantados é um ato de humildade e confiança nos desígnios divinos. Não importa o quão difícil seja a situação, sempre há uma oportunidade de aprendizado e evolução. É importante entender que as condições em que nos encontramos agora são, muitas vezes, a última esperança de Deus para aquele ambiente. Somos instrumentos de transformação no lugar onde estamos, e, ao desempenhar nosso papel com amor e dedicação, ajudamos a trazer luz e renovação para o mundo ao nosso redor. A reforma íntima não se limita a uma busca pessoal e isolada de autotransformação. Ela envolve, necessariamente, o trabalho ativo, o envolvimento com os outros e o cumprimento de nossas responsabilidades. Não devemos escolher apenas as tarefas que nos agradam ou esperar que tudo esteja perfeito para começar a agir. O verdadeiro progresso espiritual acontece através do trabalho. O trabalho em prol do bem não apenas transforma o ambiente ao nosso redor, mas também age diretamente sobre nós mesmos. Cada ato de caridade, cada serviço prestado com dedicação e amor, ajuda a reformar nosso próprio espírito. E isso deve acontecer em qualquer situação, sem esperar por condições ideais. O segredo está em trabalhar com aquilo que temos, onde estamos, com as ferramentas à nossa disposição. Assim, a reforma íntima é como consertar um avião em pleno voo. O avião, que representa a nossa vida, não pode parar para que façamos os ajustes necessários. Precisamos realizar as correções enquanto continuamos a viver, a trabalhar, a servir. A vida continua, e é nesse movimento constante que a verdadeira transformação acontece. Esse processo exige paciência, disciplina e, acima de tudo, humildade. A reforma íntima não é um caminho de conquistas imediatas, mas de progressos graduais. Cada pequeno avanço é uma vitória, e cada erro é uma oportunidade de aprendizado. O importante é não desistir, mesmo diante das dificuldades, porque o progresso, ainda que lento, é constante para aqueles que persistem. Dentro da reforma íntima, a indulgência tem um papel fundamental. A indulgência é a capacidade de olhar para os erros dos outros e de si mesmo com paciência e compreensão. Ninguém é perfeito, e todos estamos em processo de crescimento. Ser indulgente é aceitar que, assim como nós falhamos, os outros também falham. A indulgência é um dos elementos mais importantes da caridade, pois nos permite viver em paz com os outros e com nós mesmos. Não há como realizar a reforma íntima sem esse olhar compassivo sobre as imperfeições, tanto as nossas quanto as alheias. Todos os relacionamentos humanos exigem indulgência. Em qualquer ambiente de convivência, seja familiar, profissional ou social, haverá momentos em que as imperfeições se manifestarão. Se não formos indulgentes, esses momentos se tornarão fontes de conflito, em vez de oportunidades de crescimento. A indulgência permite que a convivência se torne uma ferramenta de aperfeiçoamento mútuo, em que cada um aprende com os erros do outro. É importante também aplicar a indulgência a nós mesmos. Muitas vezes, somos excessivamente críticos em relação às nossas próprias falhas. Essa autoexigência exagerada pode se tornar um obstáculo na jornada da reforma íntima. Precisamos aprender a aceitar nossas limitações e a ter paciência com o nosso próprio progresso. Ao longo do processo de reforma íntima, um dos grandes desafios que surgem é o egoísmo e o interesse pessoal. Muitas vezes, mesmo nas boas ações, o ego pode se infiltrar, buscando reconhecimento, aprovação ou vantagens pessoais. O verdadeiro servidor do Cristo, porém, age com desinteresse, sem esperar recompensas ou aplausos. Na antiga Grécia, há a história de Narciso, um jovem que se apaixonou por sua própria imagem refletida em um lago. Esse mito nos ensina sobre o perigo de nos encantarmos com nossa própria imagem, de nos tornarmos obcecados com o eu e esquecermos o verdadeiro propósito da vida espiritual, o serviço desinteressado e a comunhão com Deus.
A cortina do eu, como Emmanuel menciona, é um dos grandes obstáculos no caminho da evolução. O ego cria uma barreira entre nós e os outros, impedindo-nos de ver a vida em sua totalidade e nos levando a agir movidos por interesses pessoais. Quando nos apaixonamos pela nossa própria imagem, deixamos de enxergar o outro e a verdadeira finalidade do trabalho espiritual. A reforma íntima exige que retiremos essa cortina e aprendamos a agir com desprendimento. A verdadeira caridade é aquela que se realiza sem esperar nada em troca, movida apenas pelo amor ao próximo e pela vontade de servir. A jornada espiritual é um caminho de desapego, em que aprendemos a colocar o bem-estar dos outros acima dos nossos próprios interesses. Ao longo dessa jornada, o sofrimento e a dor se apresentam como instrumentos de aprendizado e transformação. A morte e o sofrimento são grandes niveladores da vida. Não importa o quanto alguém tenha conquistado materialmente, espiritualmente ou socialmente, o sofrimento nos lembra da fragilidade da condição humana e da necessidade de evolução. O sofrimento nos força a refletir sobre nossas atitudes, nossas escolhas e nosso comportamento. Ele nos coloca em um estado de humildade, em que somos chamados a reconhecer nossas imperfeições e a buscar melhorar. A dor é, muitas vezes, o que nos leva a buscar a reforma íntima com mais determinação e foco. Assim como a morte nos iguala a todos, independentemente de nossa posição na vida, o sofrimento tem o poder de abrir nossos olhos para a verdade. Ele nos obriga a enxergar além de nós mesmos, a olhar para o outro com mais compaixão e a nos perguntar qual é o verdadeiro propósito de nossa existência. A reforma íntima não é um processo isento de dor. Pelo contrário, é através das dificuldades e desafios que somos forçados a crescer. Mas é importante lembrar que o sofrimento não é um fim em si mesmo, ele é um meio de transformação. O sofrimento, quando enfrentado com fé e confiança, nos leva a um estado de maior evolução e proximidade com Deus. Uma das maiores lições da reforma íntima é que não estamos sozinhos nessa jornada. A convivência humana é parte essencial do nosso processo de evolução. Cada pessoa que cruzamos em nosso caminho é uma oportunidade de aprendizado, e cada relacionamento nos ensina algo sobre nós mesmos e sobre o outro. A reforma íntima não pode ser realizada isoladamente. É no contato com o próximo, com suas imperfeições e virtudes, que aprendemos a ser mais pacientes, mais indulgentes, mais amorosos. É através do outro que somos testados e desafiados a colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Cada relacionamento é um espelho que reflete nossas próprias imperfeições. Ao lidar com as falhas do outro, somos forçados a confrontar as nossas. A convivência com os outros nos mostra quem realmente somos e o quanto ainda temos a melhorar. Assim como Jesus conviveu com apóstolos imperfeitos, somos chamados a viver em comunidade, aceitando as imperfeições dos outros e usando-as como ferramentas para nosso próprio aperfeiçoamento. A convivência humana é, sem dúvida, um dos grandes laboratórios da reforma íntima. Ao longo da jornada da reforma íntima, é essencial lembrar que somos profundamente amados por Deus, independentemente de nossas imperfeições. Não há falha, erro ou comportamento que possa diminuir o amor divino que nos acompanha desde a criação de nossos espíritos. Esse amor incondicional é o que nos sustenta em momentos de dúvida e fraqueza, dando-nos a certeza de que, por mais que erremos, sempre teremos a chance de recomeçar. Assim como uma mãe não deixa de amar seu filho por suas dificuldades ou imperfeições, Deus não deixa de nos amar por nossas falhas. O amor de Deus não é condicionado a um desempenho perfeito. É um amor que simplesmente é, que nos envolve e nos acolhe em todas as fases da nossa evolução. Esse amor é o farol que ilumina nosso caminho, especialmente nos momentos em que nos sentimos perdidos ou incapazes de progredir. Reconhecer essa verdade é fundamental para a reforma íntima, pois nos livra do peso da culpa e nos ajuda a caminhar com mais leveza. Sabemos que estamos sempre sob o olhar amoroso de Deus, e isso nos dá forças para continuar trabalhando, mesmo quando tropeçamos. O amor divino não exige que sejamos perfeitos para agir, mas nos chama a sermos melhores a cada dia, a cada passo.
A reforma íntima exige que nos voltemos para dentro de nós mesmos e enfrentemos as sombras que ainda residem em nosso espírito. Entre essas sombras, o egoísmo, o orgulho e o interesse pessoal são os principais obstáculos à nossa evolução. Kardec nos ensinou que, abstraindo os vícios e imperfeições visíveis, o que caracteriza o espírito imperfeito é o interesse pessoal. O egoísmo, que nos faz colocar nossos próprios desejos e necessidades acima dos outros, é uma das principais barreiras à evolução. Ele é o antídoto direto da caridade e do amor ao próximo. O orgulho, por sua vez, nos impede de enxergar nossas falhas e nos leva a crer que somos melhores ou mais importantes que os outros. E o interesse pessoal distorce até mesmo as boas ações, pois, muitas vezes, agimos esperando algo em troca. O caminho da reforma íntima passa pela superação desses vícios. O verdadeiro progresso espiritual se dá quando conseguimos agir de forma desinteressada, quando praticamos a caridade sem esperar reconhecimento, quando servimos ao próximo movidos pelo amor genuíno e pela vontade de fazer o bem. Esse é um desafio constante, pois, como seres ainda em evolução, estamos sempre lidando com nossas tendências inferiores. No entanto, com paciência, disciplina e fé, podemos, aos poucos, superar essas inclinações. O importante é estarmos conscientes delas e nos esforçarmos diariamente para melhorar. A reforma íntima é um processo de longa duração, mas cada pequena vitória conta. Cada ato de amor, cada gesto de humildade, nos aproxima mais de nosso destino de pureza e felicidade. Emmanuel, em suas lições, nos alerta para um dos maiores desafios da reforma íntima: o narcisismo espiritual. Assim como Narciso, que se apaixonou por sua própria imagem refletida na água, muitos de nós nos deixamos seduzir pela ideia de perfeição ou pelos elogios que recebemos ao longo do caminho. Isso cria o que Emmanuel chama de a cortina do eu, uma barreira que nos impede de enxergar a realidade e de progredir espiritualmente. Quando nos tornamos obcecados com nossa própria imagem, com nossa posição ou com as nossas realizações espirituais, perdemos de vista o verdadeiro propósito da vida: a ligação com Deus e o serviço ao próximo. O egoísmo espiritual é um dos maiores obstáculos ao progresso, pois nos leva a acreditar que já estamos mais adiantados do que realmente estamos. A reforma íntima exige que retiremos essa cortina e nos vejamos como realmente somos, espíritos em evolução, com muito a aprender e a melhorar. É necessário manter a humildade em todas as etapas do caminho, sabendo que sempre há algo a ser aperfeiçoado. Quando deixamos de olhar para nós mesmos e voltamos nosso olhar para os outros, começamos a verdadeira jornada de transformação. A cortina do ego não apenas nos afasta do outro, mas também nos afasta de Deus. Somente ao reconhecer nossas imperfeições e ao nos dedicarmos ao bem de forma desinteressada, podemos abrir essa cortina e nos conectar verdadeiramente com o divino. Uma das maiores ferramentas que Deus nos oferece para a reforma íntima é a convivência humana. A vida em sociedade, com todos os seus desafios, é um verdadeiro laboratório de evolução. Cada pessoa que cruzamos em nosso caminho, seja um familiar, um amigo, um colega de trabalho ou até mesmo um desconhecido, é uma oportunidade de aprendizado. É na convivência com o outro que nossos defeitos são postos à prova. A paciência é testada nas pequenas irritações do dia a dia, a indulgência é exercitada nas falhas alheias, e a humildade é desafiada quando nos deparamos com as virtudes dos outros. Cada relação humana é uma chance de colocar em prática os ensinamentos do Cristo e de trabalhar ativamente na nossa reforma íntima. A vida em sociedade nos oferece oportunidades constantes de crescimento. Cada conflito, cada desacordo, cada desafio é uma chance de aprender e evoluir. O segredo está em encarar essas situações com humildade e paciência, reconhecendo que estamos todos no mesmo caminho, cada um lutando suas próprias batalhas internas. O Evangelho nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, e esse é o grande desafio da convivência humana. Amar o outro, com suas falhas e imperfeições, é um dos maiores atos de caridade que podemos praticar. E é também uma das maiores lições que a reforma íntima nos ensina. A jornada da reforma íntima é longa e, muitas vezes, difícil.
Haverá momentos de queda, momentos em que nos sentiremos desanimados ou incapazes de progredir. No entanto, é importante lembrar que Deus nunca nos abandona. Ele está sempre ao nosso lado, oferecendo-nos a força e o apoio de que precisamos para continuar. A persistência é uma virtude essencial nesse caminho. Mesmo que os avanços sejam lentos, o importante é não desistir. Cada esforço conta, e cada pequena vitória nos aproxima mais do nosso objetivo final. A reforma íntima não é uma meta que se alcança de uma vez, é um processo contínuo que nos acompanha ao longo de toda a vida. O segredo está em continuar avançando, mesmo quando os resultados não são visíveis de imediato. A transformação espiritual é um trabalho silencioso e gradual, mas é um trabalho que, dia após dia, nos torna melhores. Assim como Jesus nos ensinou, o importante não é a rapidez com que percorremos o caminho, mas a constância. Se mantivermos nossos olhos fixos no bem, se continuarmos a servir com amor e humildade, chegaremos, um dia, à pureza e à felicidade que nos aguardam como espíritos imortais. Ao longo da jornada de reforma íntima, encontramos dois grandes desafios que podem nos desviar do caminho: o egoísmo e o orgulho. Allan Kardec nos lembra que, se abstrairmos os vícios e imperfeições visíveis, o que mais caracteriza o espírito imperfeito é o interesse pessoal. Isso significa que, mesmo quando acreditamos que estamos agindo corretamente, muitas vezes o ego e o orgulho podem distorcer nossas intenções, fazendo-nos agir mais em benefício próprio do que em nome do verdadeiro bem. Essas são as principais armadilhas do processo de evolução. O egoísmo nos faz crer que nossas necessidades são mais importantes do que as dos outros, e o orgulho nos impede de enxergar nossas falhas, fazendo-nos acreditar que já estamos mais avançados do que realmente estamos. Para vencer esses obstáculos, é preciso vigilância constante e autoconhecimento. Kardec, ao estudar os espíritos superiores, percebeu que o desinteresse pessoal era uma das qualidades mais marcantes dos espíritos puros. Eles agem sempre em prol do bem comum, sem esperar nada em troca. Esse desinteresse total é algo raro no mundo, e é exatamente essa qualidade que precisamos cultivar ao longo do caminho. Superar o interesse pessoal é um grande desafio porque ele está profundamente enraizado em nossa natureza. Desde cedo, somos ensinados a buscar nossa própria sobrevivência e felicidade, muitas vezes em detrimento do outro. No entanto, a verdadeira reforma íntima acontece quando aprendemos a agir sem esperar recompensas, quando conseguimos praticar a caridade pelo simples desejo de servir e ajudar. Um exemplo claro dos desafios da reforma íntima está na trajetória do apóstolo Pedro. Pedro era um homem imperfeito, com temperamento impulsivo e, muitas vezes, reativo. Mesmo convivendo diretamente com Jesus durante 3 anos, ele ainda teve momentos de dúvida e fraqueza, como quando negou o Mestre por 3 vezes. No entanto, Jesus, em sua infinita sabedoria, escolheu Pedro para liderar os apóstolos, não porque ele fosse perfeito, mas porque sabia que o trabalho em si seria o meio de sua transformação. Ao contrário do que muitos poderiam imaginar, Jesus não escolheu líderes impecáveis, mas homens comuns, com falhas e limitações, para mostrar que a reforma íntima é acessível a todos e que a perfeição não é uma condição prévia para o serviço no bem. Pedro é um exemplo vivo de como a reforma íntima é um processo de longa duração, feito de acertos e erros. Ele teve seus momentos de fraqueza, mas também demonstrou grande coragem e fé. Ao caminhar com Jesus, foi moldando seu caráter, aprendendo com seus erros e, aos poucos, se tornando um líder capaz de guiar seus irmãos na fé. Esse exemplo nos ensina que a reforma íntima não acontece de forma repentina. Ela é fruto de uma caminhada, de um trabalho constante, de momentos de queda e de superação. O importante é ter a disposição para continuar, mesmo quando erramos, confiando que o próprio trabalho no bem nos transformará. Um dos principais motores da reforma íntima é o amor. O amor verdadeiro, aquele que não espera nada em troca, é o que nos impulsiona a seguir em frente, a perdoar, a aceitar as imperfeições dos outros e a lidar com nossas próprias limitações. Quando agimos com amor, o processo de transformação se torna mais leve,
pois passamos a enxergar a vida e as pessoas sob uma nova perspectiva. O amor é também o elemento que nos conecta diretamente a Deus. Jesus nos ensinou que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse ensinamento, simples na sua essência, é a chave para a reforma íntima. Ao desenvolvermos o amor incondicional, nos aproximamos cada vez mais da perfeição. No entanto, é importante lembrar que o amor que nos guia na reforma íntima não é o amor egoísta ou possessivo. É um amor que compreende, que aceita, que não impõe condições. É o amor que se reflete na caridade, na indulgência, na paciência com as fraquezas do próximo e de nós mesmos. Esse tipo de amor nos transforma, porque nos faz sair de nós mesmos, deixando de lado o egoísmo e o orgulho. Ele nos faz enxergar o outro como um irmão em jornada, e a nós mesmos como espíritos em evolução, todos buscando o mesmo destino de felicidade e pureza. A reforma íntima é um processo contínuo, que se estende por toda a vida e por diversas encarnações. Não há um ponto final em que possamos dizer, estou pronto, alcancei a perfeição. A evolução espiritual é infinita, e sempre haverá algo a ser aprendido e aprimorado. Essa ideia pode parecer desafiadora, mas também traz uma grande liberdade. Não precisamos ser perfeitos agora. O importante é estarmos sempre em movimento, sempre buscando melhorar, sempre dispostos a aprender com nossos erros. Cada pequena vitória no caminho da autotransformação conta, e cada esforço feito com amor e dedicação nos aproxima um pouco mais de Deus. É por isso que a reforma íntima precisa ser feita com serenidade e paz. Não há necessidade de pressa, de ansiedade ou de autocrítica exagerada. O progresso é inevitável para quem está disposto a trabalhar e a aprender, e o mais importante é manter-se no caminho, com fé e perseverança. Muitas vezes, caímos na armadilha de pensar que só conseguiremos nos transformar se estivermos em condições ideais. Esperamos pelo momento perfeito, pelo ambiente perfeito, pelas circunstâncias perfeitas. No entanto, a verdadeira reforma íntima acontece onde estamos, com os desafios e oportunidades que a vida nos oferece agora. É preciso aprender a florescer onde Deus nos plantou. Cada um de nós foi colocado em uma situação específica, em uma família, em um trabalho, em uma comunidade, por razões que, muitas vezes, não compreendemos completamente. Mas é nesse ambiente que encontramos as ferramentas para a nossa evolução. Florescer onde estamos significa aceitar o lugar onde Deus nos colocou e trabalhar para transformar não apenas a nós mesmos, mas também o ambiente ao nosso redor. Não importa quão difícil seja a situação, sempre há uma oportunidade de aprendizado e de serviço. Essa aceitação não significa resignação passiva, mas uma atitude ativa de buscar o melhor de nós mesmos em qualquer circunstância. Ao abraçarmos o presente, com seus desafios e imperfeições, nos abrimos para a transformação espiritual que a vida nos oferece todos os dias. Na jornada da reforma íntima, é fundamental compreender que a evolução espiritual não é um processo espontâneo e fácil. Ela exige disciplina e perseverança. Muitas vezes, a vontade de agir conforme nossas inclinações inferiores ainda é forte, e é exatamente nesses momentos que a disciplina nos ajuda a manter o curso. Assim como um agricultor que cuida de sua plantação todos os dias, regando e podando suas plantas, devemos cuidar de nossa alma. O progresso espiritual não acontece da noite para o dia. Ele é fruto de pequenas ações repetidas diariamente. A disciplina nos mantém no caminho certo, mesmo quando a jornada parece difícil ou quando nos sentimos desanimados. A perseverança, por sua vez, nos ensina a não desistir. Haverá momentos de queda, de fraqueza, e isso faz parte do processo. Mas o importante é não abandonar o esforço. Cada vez que caímos, temos a oportunidade de nos levantar e tentar novamente, com mais sabedoria e força. A perseverança é a virtude que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Como já mencionado anteriormente, o amor é a força motriz da reforma íntima. Ele é o combustível que nos move a agir com paciência, compreensão e compaixão.
O amor é a chave para a superação do egoísmo, do orgulho e do interesse pessoal. O amor genuíno nos faz colocar o bem-estar dos outros acima de nossas próprias vontades. Ele nos inspira a servir sem esperar nada em troca, a perdoar quando somos magoados e a ser indulgentes com as falhas dos outros. O amor é o que nos conecta diretamente a Deus, pois Deus é amor em sua forma mais pura e perfeita. No entanto, o amor que guia a reforma íntima não é o amor possessivo ou egoísta, que deseja controlar ou dominar o outro. É um amor livre, que aceita as imperfeições e enxerga a divindade presente em cada ser. Esse amor é o que nos transforma, pois, ao amar verdadeiramente, saímos de nós mesmos e nos aproximamos de nossa essência divina. O sofrimento e a morte, apesar de serem vistos como tragédias do ponto de vista material, são, na verdade, grandes instrumentos de evolução espiritual. A dor nos ensina a olhar para dentro, a refletir sobre nossas escolhas e a buscar um sentido maior para a vida. É através do sofrimento que muitas vezes despertamos para a necessidade de mudança e nos voltamos para Deus. A morte, por sua vez, é a grande niveladora da vida. Não importa quão poderosos ou ricos sejamos, no momento da morte todos somos iguais. Ela nos lembra da transitoriedade da existência material e nos convida a focar no que realmente importa: a evolução do espírito. A doutrina espírita nos consola ao ensinar que a morte não é o fim, mas uma passagem para uma nova etapa de aprendizado e crescimento. O amor não morre com a separação física, e a fé nos garante que reencontraremos aqueles que amamos. Essa compreensão nos dá força para enfrentar as dificuldades da vida com mais coragem e serenidade. O sofrimento e a morte, portanto, são ferramentas que Deus usa para nos moldar, nos ensinar e nos elevar espiritualmente. Ao aceitá-los com fé, entendemos que a dor faz parte do processo de crescimento e que, apesar das dificuldades, o amor de Deus nos acompanha em cada momento. Embora a reforma íntima seja um processo individual, ela também tem um impacto coletivo. Ao nos transformarmos, influenciamos positivamente aqueles ao nosso redor. Nossas ações, nossas palavras e nosso exemplo se refletem nos outros, ajudando-os a também despertar para sua própria jornada de evolução. Por isso, é tão importante que cada um de nós faça a sua parte. A reforma íntima não é apenas uma busca por melhora pessoal, mas também uma contribuição para o bem maior. Quando nos tornamos pessoas melhores, ajudamos a transformar o mundo em um lugar mais justo, amoroso e fraterno. A convivência humana, com todas as suas dificuldades e desafios, é o maior laboratório para a reforma íntima. É através dos relacionamentos que nossas imperfeições se revelam, e é no contato com os outros que temos a oportunidade de praticar o perdão, a paciência e o amor. Cada pessoa que cruza nosso caminho é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Por fim, é importante lembrar que a reforma íntima não termina com esta encarnação. Somos espíritos imortais, em constante evolução, e a cada nova vida temos a chance de nos aperfeiçoar um pouco mais. O que não conseguimos melhorar agora, teremos outras oportunidades no futuro. O importante é estar sempre em movimento, sempre buscando progresso. Não importa o quanto já evoluímos, sempre há algo mais a aprender, algo mais a melhorar. A jornada é infinita, mas cada passo nos aproxima um pouco mais de nossa verdadeira essência, o espírito puro e perfeito que Deus deseja que nos tornemos. O segredo da reforma íntima está na constância, no amor e na paciência. É um processo que exige disciplina, mas que também deve ser conduzido com serenidade e paz. Não precisamos nos tornar perfeitos de imediato. O importante é estar sempre avançando, sempre disposto a aprender com nossos erros e a melhorar a cada dia. A reforma íntima é uma jornada que fazemos junto a Deus. Ele está ao nosso lado, nos guiando e nos amparando em cada passo, e seu amor incondicional nos sustenta mesmo nos momentos de maior dificuldade. Não estamos sozinhos, e podemos confiar que, com o tempo e o esforço, alcançaremos a pureza e a felicidade que são nosso destino como espíritos imortais. Que possamos, então, seguir em frente com coragem, fé e esperança,
sabendo que cada pequena vitória no caminho da reforma íntima é uma grande conquista no plano espiritual. E que, acima de tudo, possamos amar e servir com todo o nosso coração, pois é no amor e no serviço que encontramos a verdadeira essência da vida.